Bom dia, boa tarde ou boa noite a você. Eu sou Patrícia Ferrari, estou aqui para apresentar hoje a vocês a nova edição do iMotor, assinada pelo professor Yoshi Terauchi. E eu gostaria então de convidar você a apreciar todos os componentes que estão aqui neste case. Então, me acompanhe. E este então é o case black que acompanha esta nova edição do iMotor, assinado pelo professor Yoshi Terauchi. Este é um motor sem fio de endodontia, que está na versão black e também temos na cor vermelha. Este equipamento é produzido pela Woodpecker e comercializado no Brasil pela WAK, compondo este universo cordless na clínica endodôntica. Então vamos abrir este case, que é uma verdadeira joia. E aqui então nós já podemos observar então o manual em inglês, o manual em português e também um cartão com todas as informações sobre o localizador foraminal que acompanha este equipamento e que pode ser usado tanto na função localizador foraminal quanto integrado à sua cinemática. Então aqui nós temos uma proteção a todos os componentes, do equipamento, e temos então aqui inicialmente a base carregadora. Então eu vou remover todos os componentes para que então juntos possamos descobrir cada um destes componentes dessa nova edição do iMotor. Então aqui eu vou retirar todos do nosso case, para que então possamos conversar separadamente sobre cada um deles. Muito bem. Então, estou removendo tudo que compõe, então, o nosso case. Então, esta base carregadora, ela, ao ser adaptado aqui o adaptador, que sempre deve ser esse fornecido pelo fabricante, que você vai acoplar na sua parte traseira e então a sua fonte de energia. Sempre que ele estiver em carregamento, este LED será azul piscante, intermitente. Quando todo o equipamento estiver carregado, o LED será azul contínuo, ok? Então, esta é a base carregadora. E este, então, é o adaptador. Vou colocar novamente a minha base aqui. Temos, então, a nossa peça de mão, que além de muito elegante, é a parte extremamente importante do nosso equipamento. Essa peça de mão não pode ser autoclavada, apenas feito a desinfecção de superfície e colocação de barreira. Toda vez que eu não estiver utilizando o nosso iMotor, sempre devolvê-lo à sua base para que possa se manter seguro e nunca deixá-lo sobre a bancada, porque pode sofrer queda. Então, sempre desta forma. Nós temos agora, então, o contraângulo. Este sim, uma parte extremamente importante. Ele vem nesta caixa, certo? Vocês estão observando aqui um pino, que é para fazer a lubrificação. E nós vamos então fazer o encaixe deste contraângulo, que como vocês podem observar, ele é um contraângulo redutor 6:1, com a menor cabeça de contraângulo para motor de endodontia que temos aqui no mercado. Então, nós vamos encaixá-lo perfeitamente. Existem aqui os 3 encaixes. E agora, então, depois de perfeitamente adaptado, você também pode girar este contraângulo, de acordo com a sua necessidade, em 360 graus, certo? E assim, então, está montado a peça de mão e o contraângulo. Peça de mão não é autoclavável, apenas sofre desinfecção de superfície e colocação de barreira. E o contraângulo pode ser, sim, autoclavado. Também acompanha este equipamento 2 protetores de silicone para o seu contraângulo, que podem também ser autoclavados, devem ser autoclavados. E você, então, observa aqui a colocação deste suporte, desta proteção, e assim o seu equipamento está pronto para uso, certo? E você pode deixar acoplado a sua base.
E o outro componente deste equipamento é exatamente o localizador foraminal. Então, vocês têm aqui um cabo branco. Este cabo deve ser, então, conectado na porção traseira da peça de mão até o final, para que essa conexão seja perfeita. E depois, então, eu posso colocá-lo na base, porque na base há um recorte exatamente para que o iMotor, já com o seu cabo do localizador conectado, ele possa assim descansar sobre a base de modo seguro. E nesta porção do conector do cabo do iMotor, nós temos aqui um conector branco e um preto. No conector branco, vamos então colocar o clipe labial e no conector preto, o porta-lima. Nesta versão do iMotor, nós temos aqui 2 unidades de clipe labial e 4 unidades de porta-lima. Eu sempre gosto de autoclavar esses componentes desta forma e agora então eu vou colocar a vocês exatamente como devemos fazer o encaixe. O clipe labial no conector branco e o porta-lima no conector preto. E assim o nosso equipamento está pronto para ser utilizado, seja na função localizador foraminal, seja integrado à sua cinemática. Então, desse modo, nós temos aqui todos os componentes do nosso iMotor, certo? Os nossos protetores de silicone, a caixa para o nosso contraângulo, temos aqui as unidades de porta-lima, de clipe labial, assim como também o nosso adaptador, base, peça de mão e aqui o contraângulo redutor. E assim temos todos os componentes do nosso iMotor. Só vou então ligar o equipamento nesta função liga e desliga, e vocês logo observarão que nesta versão do iMotor, assinado pelo professor Terauch, nós temos aqui a função T-Mode, onde temos 2 cinemáticas conectadas que vamos então conversar em um próximo vídeo. Quero muitíssimo agradecer aqui o seu tempo até este momento e me acompanhe nos próximos vídeos sobre as funcionalidades do novo iMotor. Deste modo, então, finalizamos a abertura deste case do novo iMotor, desta nova edição do iMotor, assinado então pelo professor Yoshi Terauch, e aguarde então os próximos vídeos onde falaremos sobre as várias funcionalidades desta nova edição do iMotor. Meu muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia e pelo seu tempo. Até breve.